Então, meus queridos amigos, né, vocês que estão em casa aí, estão chegando para participar conosco, né, dessa mesa redonda de hoje, momento em que vamos tratar da figura admirável, né, muito querida no meio espírita, do Dr. Bezerra de Menezes, né, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, né, um homem extraordinário que conquistou a todos pelo seu amor, pela sua competência, pela dedicação e pela capacidade pessoal de conduzir objetivos bem definidos, né, a resultados concretos, né? Sensacional a participação dele. E para isso nós convidamos três amigos muito especiais, né? Convidamos aqui a Luciane Bahia, ela é da Mansão do Caminho em Salvador, né? Uma irmã muito querida, uma grande conferencista, né? O Marcelo Orsini, que é aqui de Belo Horizonte também, escritor e conferencista, e o biógrafo, né? O grande conhecedor da biografia do Dr. Bezerra de Menezes, um amigo muito especial também, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, Luciano Klein. Então, meus amigos queridos, sejam vocês que estão aqui na mesa redonda, sejam muito bem-vindos. Muito boa noite para vocês. Boa noite, amigos. Boa noite, Rubatino, Marcelo, Luciano. É uma felicidade estar aqui na casa de Sheila. É sempre uma alegria. Boa noite a todos vocês que estão chegando, já deixando suas mensagens. Agradecemos imensamente por essa oportunidade. Vamos juntos no resgate aí dessa memória especial dos acontecimentos da vida do Dr. Bezerra de Menezes. E aí, Marcelo? Eu ia falar depois do Luciano, porque eu ia dizer o seguinte, é bom ter o biógrafo, né, presente, porque se a gente esquecer alguma coisa, é só pedir para ele falar, não é isso? Bom, boa noite, só uma brincadeira, um convite muito honroso, estamos muito felizes mais uma vez de estarmos aqui com a participação junto ao Rubatino para o grupo Sheila, e que nós todos possamos compartilhar de uma noite agradabilíssima para todos nós nos dois planos da vida. Boa noite, Marcelo, Luciane, meu querido amigo Rubatino, nosso Paulo Henrique aí nos bastidores, na técnica, e aos irmãos do grupo Sheila que nos ouvem através dessa live. Mais uma vez, a gratidão pela lembrança do nosso nome, para podermos participar de um momento tão especial como este, que nos enseja, valendo-nos da tecnologia contemporânea, dos nossos dias, interagirmos mesmo à distância entre irmãos que abraçam essa doutrina que para nós é esteio para que possamos enfrentar com resiliência os obstáculos que a vida nos impõe. Paz e bem a todos. Que beleza. Então, meus amigos queridos que estão em casa, né? Dr. Bezerra de Menezes, né? O Kardec brasileiro, né? O médico dos pobres, o homem que foi capaz de movimentar o movimento espírita e dar vida e solidez para ele, né? Foi presidente da Federação Espírita Brasileira por 2 vezes e trouxe com a sua contribuição uma compreensão diferenciada do movimento espírita, né? Pelo seu amor infinito, a capacidade de se sintonizar com as grandes causas, com as pessoas. Muito maravilhosa a biografia desse irmão muito querido de todos nós. E eu gostaria de começar, aliás, falando para o público, né, que hoje nós temos aqui o Marcelo Orsini, que é escritor e conferencista, conhecido aqui na capital mineira, né, Luciane Bahia, que é de Salvador, da Mansão do Caminho, já falei isso aí, muito importante, ela é uma grande colaboradora, inclusive... O Luciano tem um programa lá, a TV da Federação Espírita do Estado do Ceará, tem algumas divulgações doutrinárias, tipo mesa redonda, como essa que nós estamos fazendo aqui, e recentemente até algumas pessoas conhecidas pelo Luciano conosco, né, nas participações conosco, ele já convidou, e eu quero de público dizer ao Luciano que 2 extraordinários conferencistas que podem ser levados também a contribuir nessa sua seara lá, Luciane Bahia, uma das melhores conferencistas que eu conheço, e o amigo querido Marcelo. Mas então, perguntando aqui, começando pela Luciane. Luciane, quem é Bezerra de Menezes na sua compreensão pessoal? Rubatino, a figura, a imagem
A personalidade do Dr. Bezerra de Menezes muito me emociona. E eu acho que é uma individualidade que tem esse alcance de todas as vezes que se fala o nome, mexe e envolve, remexe muitas emoções em nós, porque são tantas as facetas de apreensão, mas o que fica mais marcante para mim, todas as vezes que vem à mente o Dr. Bezerra de Menezes, é a sua simplicidade e a sua doação irrestrita. É alguém que olhamos na história, na biografia, em todos os seus momentos, qualquer que tenha sido o instante, seja na família, seja no exercício da sua profissão, seja dentro da doutrina, sempre é muito devotamento, muita responsabilidade, muita doação. Quando olhamos desencarnado, a atuação o anúncio de algumas obras vindas, por exemplo, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, trazendo notícias sobre a atuação do Dr. Bezerra, todas elas vão sempre nos demonstrar esse ponto fulcral da sua individualidade. Essa doação irrestrita, esse amor, essa devoção, essa doação. Isso é o que mais nos encanta. Particularmente, em diversos momentos, dentro do movimento espírita, dentro da atuação da doutrina dos espíritos, voltamos a nossa mente para ele, sabendo que, inevitavelmente, ele derrama sobre nós em bálsamos, em refrigérios, a tranquilidade, a serenidade, para que possamos dar continuidade às tarefas, às atividades, imaginando ter nele este irmão sempre presente, sempre constante. Então, para mim, particularmente, é um espírito que traz essa característica da caridade, da abnegação, da doação irrestrita, e seja alguém como eu, tão assim, com defeitos, faltas e mazelas, seja alguém com mais propensão, com mais características e qualidades, ele atende indistintamente, sabendo o que é viver o Evangelho de Jesus, e isso ele faz com muita excelência. Que bacana. Então, Marcelo, você como uma pessoa de grande vivência na tribuna espírita, né, e dedicadíssimo a essa seara, Bezerra de Menezes, como essa figura chega ao seu coração? Bom, Bezerra, ele chega ao nosso coração por essas vias que a Luziane mencionou, pelas vias da nossa admiração. É interessante porque o nome Bezerra de Menezes ele já é tão propagado e conhecido entre os espíritas, tão pronunciado entre os espíritas, que ele vai transcender as nossas esferas. Ele começa a alcançar também outras searas religiosas e as pessoas começam a querer procurar saber quem que é esse Bezerra que vocês tanto falam aí. E não tenho dúvida de que muitos irmãos queridos, católicos, talvez até evangélicos, muitas vezes devem fazer seus apelos a esse espírito maravilhoso que quando o trabalho é com Jesus, não há distinção, né? Não há distinção, não há facções. O Bezerra é aquele, para os que tiveram oportunidade, se a gente, naturalmente, aqui deve-se falar um pouco sobre a vida dele, ele é a própria testificação de que a prática do bem vale a pena. A prática do bem com Jesus, ela dá resultados maravilhosos. E os espíritas têm vamos dizer assim, esse prazer de saber que o Bezerra de Menezes, que tanto fez em vida aqui, encarnado pela população brasileira que estava ali ao seu derredor, como também no campo espiritual, ele continua próximo de nós. Ele está ao nosso lado, ele manifesta em casas espíritas, ele está junto aos médiuns, a presença espiritual dele é percebida por diversas criaturas que estão encarnadas e que dão testemunho, né, desse valor. Então, realmente, é uma pessoa que vale a pena estudar a vida, o homem e o espírito, a sua obra.
a gente se sente até um pouco acanhado, né, de falar a respeito do Bezerra de Menezes. Fica parecendo assim, sem querer fazer chavão, quem sou eu? Né? Mas, então eu vou encerrar por enquanto aqui, é melhor eu me recolher. Agora nós temos a oportunidade, né, de perguntar a mesma coisa, né? Por que Luciano Klein se transformou num biógrafo, num estudioso da mensagem de Bezerra de Menezes, da experiência dele, né? Com tanta dedicação, já que não conhecemos ninguém que tenha se doado integralmente, né, de forma a conhecer o máximo de detalhes possíveis desse homem que tão fortemente impacta as nossas vidas, hein, Luciano? Nos bastidores eu brincava com vocês, evocando a lembrança de uma canção sertaneja bastante conhecida, que diz que é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. O Dr. Bezerra sempre, desde os idos tempos de nossas atividades na Mocidade Espírita, nós somos egressos do Movimento de Juventudes Espíritas daqui de Fortaleza, sempre nos encantou. Passamos a ter por ele, além da admiração inevitável, é um jovem que busca referências no movimento espírita e que, por curiosidade, até porque por formação somos historiador, quisemos conhecer um pouco da trajetória histórica do movimento espírita local e nacional, e avulta o nome do Dr. Bezerra de Menezes, como nosso ilustre conterrâneo. Mas o que realmente se percebe quando se fala dele, ainda hoje, decorridos neste próximo dia 29 de agosto, 190 anos de sua descida ao orbe terrestre, e para a felicidade nossa, cearense, no nosso torrão secularmente martirizado pelas secas inclementes, nós vamos celebrar os seus 190 anos, o que nos permite perceber, doutor Bezerra, é isso que nós sentimos na palavra, na fala da Luziane, na fala do Marcelo, no nosso encontro, a maneira terna, carinhosa, amorosa, como nós nos referimos a esse espírito. Certamente porque ele, diferentemente, pelo menos de mim, da maioria de nós que transitamos pela Serra, ele pregava o que vivia, e vivia o que pregava cotidianamente. Era alguém que demonstrava de maneira patente que aquilo que ele demonstrava através do seu conhecimento, de fato, ele aplicava no seu cotidiano, porque tinha uma mensagem e uma trajetória existencial consubstanciada na vivência cotidiana do amor. Isso nós constatamos como pesquisador há 3 décadas, rastreando aí no encalço do nosso conterrâneo, nós confirmamos que ele é, e sobretudo visto pela lupa do historiador, muito maior até do que aquele Bezerra que, por vezes, nós encontramos em algumas biografias. E o fato, Rubattino, é que sempre quando nos perguntam sobre Bezerra de Menezes, nós costumamos lembrar do que diz Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Sede Perfeitos, que o Dr. Bezerra, pelo menos para mim, ele preconiza de forma admirável aquele exemplo, as características que Allan Kardec evoca para classificar o lídio, o autêntico, o genuíno, o verdadeiro homem de bem. E como historiador, ousamos afirmar, pesquisando a sua vida, embora haja tantos nomes extraordinários na história do espiritismo em nosso país e no mundo, mas no Brasil oitocentista, ou seja, no Brasil do século XIX, ninguém, na nossa opinião, transcende o trabalho multifacetado, como lembrou a Luziane, do nosso Bezerra de Menezes. Que coisa linda, hein? Mas eu tive a impressão que a Luziane ia fazer mais algum comentário, ou me enganei? Eu estava refletindo, à medida que o Luciano ia falando, sobre essa extensão, como se ele se espraiasse por tudo, por esse coração tão abnegado. E aí me veio à mente algo que eu tinha até separado para hoje, que sei que é de conhecimento de todos nós, que é um trechinho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 22, intitulado Bezerra de Menezes, em que é uma fala de Ismael para esse discípulo de Jesus. E um pouco antes de Dr. Bezerra encarnar, o Ismael traz essa fala, chamando para aquele momento de assembleia, onde se visualizavam muitas coisas que estavam acontecendo aqui, no contexto da pátria do Evangelho, e ele traz esse parágrafo que, isso que o Luciano falou, dele ser alguém que vive aquilo que prega, prega aquilo que vive. Ismael fala assim: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro.
dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considero que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E ele, como seguidor, ouve isso com lágrimas e compadecido daquele instante que adivinha como proposta para o seu retorno à Terra. Então, estas palavras mostram uma missão do Dr. Bezerra e que foi muito bem cumprida e desempenhada por ele, dedicando-se com muita seriedade e responsabilidade para atender este comando, este pedido de Ismael e essa necessidade da pátria do Evangelho, que é a necessidade do próprio planeta. Marcelo, você complementaria ainda alguma coisa? Não, realmente a gente entende que sempre vai ser melhor compreender essas missões, né, que os espíritos superiores designam a certos outros espíritos que vão reencarnar na Terra, vai ser melhor compreendido quando a gente estuda a vida deles, quando a gente percebe o que foi que aconteceu. No caso do Dr. Bezerra, é realmente uma situação interessante, porque ele teve uma vida como homem, né, encarnado, que hoje ele é espírito, a gente apela para ele muitas vezes, né, para ele nos ajudar nisso, naquilo, mas o Dr. Bezerra de Menezes, ele começou ali como filho dedicado, depois pai de família dedicado, foi médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo, para depois chegar a ser expoente da doutrina espírita, que é uma doutrina que ele não nasceu pronto com ela, né? Ele conheceu por um atropelo, no meio do caminho ali, surgiu. É muito interessante quando a gente faz a leitura até o livro aí do nosso querido Luciano, que a gente vê que ele leu o negócio e falou assim, parece que eu já conheci isso aqui, é algo assim, né? Isso aqui não é nada novo para mim, apesar de que é tudo novo, mas não tem nada de novo quando ele leu o Livro dos Espíritos. Então, penso eu que essa figura do Bezerra de Menezes como alguém que passou por sacrifícios, que teve problemas familiares, que perdeu, né, intempestivamente esposa, filho, e depois ainda conseguiu fazer um trabalho como médico de total entrega, caridade, e auxiliou muito, lutou pela unificação do movimento espírita. Então, tudo isso vai ser melhor compreendido, né? A razão do valor que a gente dá para ele, nós espíritas, e por que a gente acha válido que pessoas que não são espíritas também conheçam a vida e os objetivos do Dr. Bezerra de Menezes. Luciano, e assim, nós sabemos que o Dr. Bezerra, né, nos primórdios da vida dele no plano físico, nessa experiência, né, ele era de uma família de juristas, morava numa cidade interiorana do Ceará, e ele, diferentemente dos pendores, dos familiares, né, da família do pai dele, ele se interessou, né, teve maior interesse por uma área que era nova naquele grupo familiar, né, Luciano? Será que já era uma intuição que ele trouxe do mundo espiritual, né? Ele queria ter essa missão? Seguramente. Na verdade, o pai dele, o capitão das milícias do Crato, Antônio Bezerra de Menezes, que era homônimo do avô do Dr. Bezerra de Menezes, que tem uma participação histórica, inclusive, em nível local e na história do Brasil, porque ele foi membro
efetivo na luta em prol da libertação das terras cearenses para a vinculação à chamada Confederação do Equador, de 1824. Inclusive, o avô foi preso, Dr. Bezerra guardava sempre na tradição familiar e até escreveu sobre o que aconteceu com o avô, foi condenado à morte, como outros tantos, aqui no Ceará, como aconteceu também em Recife, com o célebre Frei Caneca, mas o avô foi condenado à morte, mas depois teve a pena comutada em degredo perpétuo no Maranhão, mas não chegou a cumprir a pena porque veio a desencarnar em 1827, quando se deslocava ao cumprimento dessa penalidade, se dirigindo ao cárcere. O fato é que o filho foi um próspero agropecuarista. E os irmãos do Dr. Bezerra, dos irmãos homens, tinha inclusive o mais velho, nascido em 1810, Manuel Soares da Silva Bezerra, que era uma referência para ele, com a idade de ser pai de Adolfo, que era o caçula. Adolfo nasceu quando a dona Fabiana tinha 40 anos. A mãe do Dr. Bezerra tinha 40 anos. Veja que era a época, principalmente, uma gravidez de risco. Uma cidade no interior do Ceará, a época, a freguesia do Riacho do Sangue, realmente era algo de se gerar uma expectativa, uma angústia, uma ansiedade muito grande, e ele nasceu perfeitamente normal. Então, os três irmãos mais velhos, o Manuel Soares, o Teófilo Rufino Bezerra de Menezes e o José Joaquim, frequentaram a Faculdade de Direito de Olinda, que existia à época na vizinha província de Pernambuco. Os dois primeiros seguiram, de fato, a carreira como juristas, se notabilizaram na sociedade alencarina, na sociedade local de Fortaleza. O terceiro, José Joaquim, abandonou no segundo ano, mas Adolfo foi o único que realmente mostrava essa vocação inata à medicina. Desejou cursar a Faculdade de Medicina e teve a oportunidade de concretizar esse seu projeto, esse seu anelo, esse seu sonho, quando para o Rio se deslocou a fim de prestar concurso, logrou êxito e frequentou a faculdade de 1851 a 1856. Poderia até ido à terra da Louisiane, porque tinha lá as duas faculdades de medicina do Brasil à época, era em Salvador e a outra na Corte Imperial do Rio de Janeiro. Ele optou pela corte porque havia alguns parentes dos Bezerra de Menezes lá e ele foi assim que chegou amparado. Então, de fato, Rubattino, ele, intuído pela espiritualidade, era uma vocação inata dele, conforme nós inclusive encontramos exaradas aí nas páginas dos vários romances dele, que eram romances em que ele punha muitos elementos autobiográficos, esse seu desejo desde a infância de vir a ser um dia médico e até, segundo a sua própria expressão, exercer o sacerdócio da medicina. Eu estou desligando aqui, que tem alguns ruídos aqui na minha região. Bom, mas então, Bezerra de Menezes é uma figura que mexe com a nossa sensibilidade. Eu, particularmente, sempre tive uma afinidade imensa com o Dr. Bezerra, sabe? E gostava muito de, quando nas reuniões públicas se fazia homenagem a Bezerra de Menezes, eu era convidado, eu me sentia assim, muito encantado com aquela possibilidade, embora soubesse infimamente, né, a trajetória desse grande espírita. Mas, Luziane, então, né, você que é também uma senhora estudiosa, né, ligada aí ao movimento espírita, né, o Dr. Bezerra de Menezes, depois que ele começou a carreira dele como médico, né, ele teve muitas dificuldades durante o curso, mas isso até depois eu perguntar ali para o Luciano. Mas, assim, enquanto profissional da medicina, né, e homem que se sensibilizou pela doutrina espírita e desejou fazer uma vivência médica espírita, né, ele foi um grande inovador, né, Lu? Como já foi destacado aqui, o próprio Marcelo falou, mesmo antes de conhecer a doutrina, ele já se apresentava com todo esse comportamento, com toda essa dedicação que deve pairar a mente e o ideal do verdadeiro espírita, daquele que se predispõe a essa doutrina libertadora. Então, mesmo antes de abraçar a doutrina, o que ele só faz depois, né, após os 40 anos, ele já trazia a medicina como um sacerdócio. A sua clientela já era diferenciada. Apesar de quando ele chega ali no Rio, ele encontra as dificuldades para
fazer todo o curso, né, e as dificuldades financeiras, dando aulas de matemática, enfim, procurando alternativas para manter esse seu sonho. No momento em que vem à tona esse exercício da medicina, ele também volta-se a essa clientela dos desprovidos, daqueles que não costumam ser destacados nem preferidos pelo contexto social. E torna-se, por conta disso, essa alcunha de médico dos pobres, e é como se isso trouxesse muito mais. Não só médico dos pobres, daqueles que carecem dos aspectos materiais e financeiros, mas ele se torna médico de todos aqueles que carecem de um significado maior, de uma atenção, de um propósito. Ele acaba estendendo isso além do próprio ofício da profissional e da medicina, estendendo isso ao atendimento do ser como um todo, a essa integralidade do ser. Então, esse exercício da medicina é diferenciado. É uma doação, é uma presença que se faz diferenciada. Materializando ali o seu objetivo desde muito cedo, desde muito novo, né? E o quanto isso vai se destacando, porque uma pessoa dotada de tanta inteligência ou facilidade no conhecimento volta-se e dedica-se mesmo, voltando a sua vida para atender a um público que realmente carecia, que realmente necessita. Então, eu acho também que esse ponto de muitos chamarmos Dr. Bezerra e pensarmos nele, tem todo esse comportamento que transcende ao próprio exercício da profissão ali naquele momento temporal. Ele transcende isso e torna uma proposta de saúde integral para todos nós. E aí, Marcelo? Pois é, eu fico pensando que a humanidade precisa mesmo, né, de encontrar um protetor, alguém abnegado que possa não apenas dar o material, mas principalmente o exemplo para que a gente confie. E o Bezerra era era essa pessoa na comunidade dele que ele promovia a confiança pelo exemplo que ele dava. Pode ser fato corriqueiro para nós que temos a leitura, nós que estamos aqui conduzindo, né? Mas como tem irmãos e irmãs que podem não saber desse detalhe, o Bezerra é aquele que doou o anel de grau numa consulta simples para uma senhora que não tinha um dinheirinho para comprar um remédio, não tinha um alimento para o filho, um leite. Ele era aquele que deu a carteira para alguém dentro do ônibus e teve de descer do ônibus e pegar 300 mil reais emprestado para pagar a passagem. Quer dizer, era totalmente desprendido, né? Então, uma pessoa dessa, ela vai realmente criando, quer dizer, essa alcunha médico dos pobres é por uma autoridade moral que ele tinha, pela forma como ele agia, que ele atuava juntamente com as pessoas. E quando a gente fala que o Bezerra é próximo de nós, é interessante, é uma experiência pessoal. Há muitos anos atrás, participando aqui das nossas equipes de visita fraterna, né, equipes de visita de passe no lar, nós tínhamos uma companheira, uma senhora que nós adoramos, ela não mora mais em Belo Horizonte, ela reside agora em Bambuí. Essa nossa irmã, ela era apaixonada com o Bezerra de Menezes, e o Bezerra chegava junto, vamos falar assim, né? Ele manifestava-se através dela durante a visita, mas ela não contava que era ele. Então, uma certa visita que nós fizemos a uma jovem, ela começou assim a chorar e tal. Quando, na saída, eu perguntei para ela assim discretamente: ô, dona Marizé, o que foi que aconteceu? A senhora chorou? Ela falou: não, porque aquela prece não fui eu que fiz, foi o Bezerra. Ele aproximou-se e fez a prece. Então, como que a gente atrai esses benfeitores para junto de nós? É justamente seguindo o exemplo deles, né? A caminhada no bem, no trabalho, na dedicação, no interesse. Ninguém precisa ser santo, mas a gente pode tentar imitar um pouquinho, né? E aí nós vamos conseguir essa simpatia dos amigos espirituais. Então, realmente é gratificante
a gente conhecer e falar um pouco a respeito do Bezerra de Menezes. Luciano, você como biógrafo e grande conhecedor, né? Vamos dar um salto aí, um quântico, né? E deixar toda a retaguarda e ir para o campo das ações de Bezerra de Menezes, né? O que você... Porque, veja bem, naquele tempo, né? Hoje já é difícil, né? Hoje a gente não tem a medicina do lado da espiritualidade, né? Nós até temos feito algumas lives com o título Medicina e Espiritualidade, procurando reunir médicos espíritas que têm essa compreensão, essa visão da vida. Mas no caso particular do Bezerra, e na época que ele esteve conosco no plano físico, né, não era fácil alguém fazer uma adesão dessa. Aliás, o espiritismo nem era direito conhecido, né, Luciano? É verdade. A declaração pública dele de adesão ao espiritismo se dá no dia 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha, em plena corte imperial, entendamos, município neutro do Rio de Janeiro. E ainda tem um detalhe, município neutro, mal comparando, só para que didaticamente quem nos ouve possa entender, já que o Brasil era, naquela época, império, no segundo reinado, a capital do Brasil esteve no Rio de Janeiro até ser transferida recentemente, há pouco mais de 50 anos, a Brasília. E o fato é que município neutro era o que seria correspondente hoje a Distrito Federal. Então, imagine, doutor Bezerra de Menezes, como teve uma vida longeva na política, como vereador e como deputado geral, que corresponderia hoje ao cargo de deputado federal, já com a República, o doutor Bezerra de Menezes, ele era uma figura de nomeada, um homem extremamente popular, sobretudo porque naquela época, Rubatino, Luciane e Marcelo, e os que nos ouvem, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, como de outras cidades no Brasil imperial, diferentemente de hoje, aliás, nem se dava esse nome, ele era o presidente da Câmara Municipal local. Eram 9 vereadores e eles escolhiam aquele que deveria administrar a cidade. No caso dele, vejam, ele administrava a cidade do Rio de Janeiro, ou seja, a capital do Brasil, o município neutro. Por 2 vezes, efetivamente, ele assumiu essa função. Outras tantas vezes, por sua habilidade, devido à ausência de alguns companheiros, interinamente. Mas o fato é que, vejamos, ele já era extremamente popular. Além de ser um dos mais incríveis cientistas da época, que sempre se valorizou muito pouco esse lado do Dr. Bezerra como cientista, ligado a várias agremiações científicas de então, em várias áreas do conhecimento do saber humano, não só na área médica, mas na área da física, da química, da história, inclusive, ele chegou a escrever 17 biografias, história é uma ciência humana, de geografia, ele era sócio correspondente da Sociedade de Geografia de Lisboa, portanto, um homem multifacetado. Então, você imagina, alguém com uma projeção como esta, que ele tinha, conhecido também pelo seu trabalho extraordinário como médico. Inclusive, ele foi um dos pioneiros em nível nacional, logo após a sua formatura, já em 1860, ele passa a trabalhar, e por isso ele tem um reconhecimento nacional na área da urologia, embora não houvesse, como hoje há, em nível nacional e em nível mundial, as especialidades médicas. Mas ele se tornou um habilidoso cirurgião que trabalhava e extraía pedras. Quem já teve cálculo renal sabe a dor excruciante. Conversava com um amigo que passou por essa experiência. Aliás, foi o Simão Pedro daqui, nosso querido Simão Pedro. E o Simão Pedro dizia que era como se o perispírito saísse do corpo, né, com a dor que ele sentiu por conta de um problema de cálculo renal. Então, naquela época, ele conseguiu herdar, obteve por herança uma engrenagem, um material ultra fino, delicado, metálico, lá de um amigo médico que desencarnou, e ele fazia cirurgias e os jornais divulgavam isso em nível nacional. Então, vocês vejam a grandeza desse homem. E na época, lembrando, não havia anestesia, só para imaginarmos aí o sofrimento. E o fato é que, além de tudo isso, um empresário de nomeada em várias empresas de construções, tanto a Companhia Arquitetônica e outras tantas que nós descobrimos, a Companhia Nacional de Construções, em 1890, foi presidente de 2 instituições financeiras, o Banco Mútuo e o Banco Evolucionista, o nome sugestivo, evolucionista, já na sua fase espirítica, talvez tendo aí sido por influência do espiritismo que ele usou o nome evolucionista, mas o fato é que nesse dia, depois, como lembrou o Marcelo há pouco tempo, ele recebe o livro de um amigo em 1875, foi Joaquim Carlos Travassos, seu colega, médico, admirador, com o pseudônimo de Fortúnio, foi o primeiro a verter para o português
e transformar em livro, porque houve outras versões anteriores do Livro dos Espíritos, que já vêm sendo aí estudadas. Em 1862, por exemplo, Melo Moraes verteu o Livro dos Espíritos ao português, a primeira edição, mas manuscrito, e o Joaquim Carlos Travassos, aí sim, a primeira edição é dele. Então ele lê o livro, mostra um certo entendimento, a familiaridade, tanto das perguntas que eram formuladas por Kardec, quanto das respostas dos Espíritos Reveladores, e lê de uma sentada, como ele próprio afirmaria, numa entrevista publicada no Reformador em 1893, que parecia já ser espírita e não sabia. Agora, o fato é que ele vai precisar de 11 anos para firmar suas convicções, vai viver também experiências importantíssimas nesse seu processo de adesão ao espiritismo, foram experiências mediúnicas vividas com um dos mais incríveis, lamentavelmente, esquecido do movimento espírita, de mim não, um dos mais incríveis médiuns da história do Brasil, quiçá mundial, João Gonçalves do Nascimento, que foi um médium que conseguiu, intermediando uma mensagem do colega e ex-professor Dr. Bezerra na Faculdade de Medicina, também político, vereador, Francisco de Menezes Dias da Cruz, aliás, pai do homônimo Dias da Cruz, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, também muito amigo do Dr. Bezerra. Então ele passou por essa experiência de cura de uma dispepsia de natureza nervosa, que o incomodava durante 4 anos, através do receituário mediúnico e homeopático, e depois a sua esposa, a segunda esposa, Cândida Augusta, já desenganada pela medicina convencional, em seu tempo, pelos colegas, diziam que ela tinha uma tuberculose, e a entidade comunicante disse que, na verdade, ela estava com um problema uterino. Isso, inclusive, mais tarde, nós confirmamos, porque ela veio a desencarnar somente anos depois desse fato, em 1909, no mês de março daquele ano, em decorrência de uma outra enfermidade que não a tuberculose. Então, o espírito estava certo. Então, você veja a repercussão bombástica que essa adesão pública do Dr. Bezerra de Menezes provocou. Tanto que, segundo a estimativa dos periódicos da época, alguns dizem um público de 1.500, outros de 2.000 pessoas, a sociedade fluminense, carioca, acorreu ao local, ao grande salão do antigo prédio do Liceu de Artes e Ofícios, emprestado pelo seu amigo Joaquim Bittencourt da Silva, e ele fez essa preleção, depois publicada no Reformador, dizendo as razões pelas quais ele havia aderido ao espiritismo. Imagine, naquela época, falar para 2.000 pessoas, sem microfone, um orador muito bom, né? Então, realmente, foi a partir desse momento que ele começa, de maneira efetiva, o seu trabalho missionário, depois de ter passado por todas essas ações, lembradas pelo Marcelo, pela Luziane, como médico, pelo seu espírito de dedicação ao semelhante, como médico de corpos, como médico de almas. É que ele vai se dedicar, de fato, já no final da sua existência, porque ele não vai ter uma existência tão longeva, curiosamente, no período quase equivalente ao de Allan Kardec, porque se formos contabilizar, de 1886 até a sua desencarnação, no dia 11 de abril de 1900, foram 14 anos de atuação e de dedicação plena à vivência do espiritismo. Nossa, mas é monumental, né? Essa chegada dele, né? Mas impressiona muito a gente, né, Luziane? O fato de um médico jovem, né, que tem um promissor caminho, né, dentro da medicina, que é uma medicina ainda em um estágio bastante diferente do que vivemos agora, né, porque as pesquisas vão acrescentando conhecimento à medida que o tempo passa, mas o fato é que ele logo ele se despertou por alguma coisa que era muito maior do que a missão como médico, né, e se encantou por aquela possibilidade, né, Lu? Torna isso a motivação da sua vida, acima de tudo que ele já vinha realizando. Como um pai de família, de uma família grande, né, uma prole grande, ou seja, ele apresentava outras nuances no âmbito da sua história, como pai, como esposo, como político, como médico, então ele tinha uma atuação muito grande na sociedade. Ali na política, o exercício mesmo de buscar bandeiras como a questão do abolicionismo, o atendimento a direitos em relação aos desvalidos, aos mais simples. Então, quando ele adentra a doutrina, tudo isso faz muito sentido. Eu fico pensando assim, quando ele encontra o Livro dos Espíritos, como o Luciano aí muito bem colocou, eu fico pensando assim, deve ser aquela sensação de dizer, meu Deus, eu sempre soube disso.
era isso mesmo que eu sempre vivia. Uma constatação também que Leon Denis faz quando encontra o Livro dos Espíritos. Aquela sensação de pertencimento àquela realidade que já fazia todo sentido para ele vivencial e que agora ele percebe numa organização científica, filosófica e religiosa, né, da moralidade, todo um arcabouço de atuação. E ele não tergiversa, ele sempre com a sua atuação de divulgar a doutrina dos espíritos e divulgar através do exemplo, as suas palavras eram significativas, mas as suas ações eram que marcavam essa divulgação. É a divulgação através do gesto, da ação, da entrega total. E isso fica tão nítido porque quando o movimento começa a apresentar dissensões, começa a apresentar rusgas, é ele quem fala que não é para estar o ódio presente, mas o amor. É ele que convida uma ação de discrição, uma ação de paciência, uma ação de amor. Ele que vai trazendo essa ponderação. Tanto que quando vem a criação da própria Federação Espírita Brasileira, ele tem uma parcela contributiva e significativa nesse contexto. Apesar de não estar ali citado, né, denominado como essa parte da fundação, mas ele tem toda essa marca histórica por conta dessa sua atuação e chamado mesmo pela própria federação para apaziguar os ânimos, digamos assim, em algumas situações, por conta desse seu formato de atuação, por essa sua forma de encarar a doutrina dos espíritos, como o Luciano muito bem lembrou no início, com o exímio operacionalizador daquelas características do homem de bem, que a principal delas é viver a lei de justiça, amor e caridade. Então, em tudo, ele trazia essas três vertentes com muita força. O seu pensamento, como parlamentar, como político, e associando os saberes, era de justiça, era de uma atuação justa. E vinculando estas outras questões, como o amor e a caridade, é o que transforma mesmo e coloca Dr. Bezerra como centro de atuação. É uma figura que se destaca no contexto em que vive, com uma atuação importante de segurança, de serenidade, de paz e, como a gente vai ver, de forma muito significativa, de unificação. E aí, Marcelo? É muito bom ouvir a Luziane e o Luciano, sabe? Se você quiser me deixar quietinho aqui, eu vou ficar só ouvindo os dois, tá? Olha, como eu fiz da outra oportunidade que eu mencionei de falar talvez algo que muitas pessoas já saibam, mas eu gostaria de ler pelo menos um trecho, o que o Bezerra fala a respeito do verdadeiro médico, né? Quando ele anota o seguinte: o verdadeiro médico é isto, 2 pontos. Não tem o direito de acabar com a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fatigado, ou por ser alta à noite, mau o caminho e o tempo, ficar perto ou longe do morro, o que, sobretudo, pede um carro, a quem não tem com quem pagar a receita, ou diz a quem chora, a quem lhe chora a porta que procure outro, esse não é médico, é negociante da medicina que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Aí eu fiquei pensando, se algum médico chegar hoje e fizer uma declaração assim, pode dar uma confusão total. Eu fico imaginando o Bezerra nesse século, né, que se encerrava lá o século XIX, ele fazendo uma colocação tão contundente dessa. Mas para a gente perceber o caráter dele, como a Luziane citou a questão do abolicionismo, que ele era, né, ele, como político, ele foi abolicionista. Eu adoro o título do ensaio que ele publicou, A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. Então, ele chamou a atenção que não era só o fato das pessoas, os donos de escravo, iriam perder os seus recursos, né, que seriam bens que eles tinham, mas o país poderia tomar um prejuízo se essas pessoas não fossem preparadas. Então, ele tinha aquela vocação, aquele ideal
que esses escravos fossem adaptados, reeducados, para que eles pudessem ser levados à sociedade sem prejuízo. E eu até gostaria muito de, se o Luciano tiver mais informação a respeito disso, de ouvi-lo, porque eu acho esse trecho aqui sensacional. Você disse tudo, Marcelo. E é interessante porque, primeiramente, essa obra ela é de 1869, ano, aliás, da desencarnação de Allan Kardec, coincidentemente. E o fato é que, desde cedo, assim como em sua família, o doutor Bezerra também era essencialmente abolicionista. Mas aí só um detalhe, à guisa de esclarecimento, para que não haja nenhuma confusão em relação às terminologias usadas pelos historiadores. O doutor Bezerra era, nesse tempo, emancipacionista, porque havia emancipacionistas e havia os abolicionistas. Os emancipacionistas eram aqueles, como o doutor Bezerra, nesse primeiro momento, que, devido à situação econômica nacional, o Brasil era um dos poucos países escravocratas do mundo à época, da América do Sul praticamente o único, e já havia uma pressão internacional para que houvesse a abolição da escravatura, especialmente pela Inglaterra. Então, o doutor Bezerra de Menezes estava usando uma expressão de hoje antenado com tudo quanto acontecia em nível mundial. E o fato que ele tinha essa preocupação precípua também, entendendo, como você muito bem colocou o problema, que os abolicionistas, embora nobres as ideias, como a própria palavra sugere, abolicionista é aquele que propõe abolir abruptamente, imediatamente, a escravatura. Mas muitos deles até movimentados por questões de natureza política, mas não ofereciam de imediato, como o doutor Bezerra de Menezes e outros tantos mais prudentes, soluções plausíveis para a situação dos libertos. Como é que eles ficariam na sociedade? Aliás, um problema que aconteceria 19 anos após a publicação desse opúsculo, com a Lei Áurea, 13 de maio de 1888, assinado pela princesa Isabel, devido à ausência do imperador, seu pai, que estava na Europa. Então, ela assina, os escravos são libertos, mas o que aconteceu? Aquela preocupação que o doutor Bezerra tinha, e demonstra nessa obra, quando ele propõe, inclusive, a criação de educandários, especialmente pelo amor que ele tinha às crianças, que essas crianças fossem preparadas para serem mais tarde inseridas na sociedade. Como é que eles iam viver? Aliás, inclusive, as duas leis abolicionistas, ou melhor, emancipacionistas que nós tivemos, que é uma melhor definição das mesmas, só repetindo para ficar bem claro, emancipacionista é, por excelência, abolicionista. Todo emancipacionista é abolicionista, mas nem todo abolicionista é emancipacionista, só para que fique claro. Então, a lei do ventre livre, que é de 1871, e a lei do sexagenário, que é de 1885, eram leis emancipacionistas, ou seja, eram leis protelatórias, elas não queriam a abolição de imediato. O doutor Bezerra, ele era emancipacionista, mas também foi abolicionista no momento devido, sobretudo nos anos 1880. Nós temos em mãos vários documentos, inclusive uma condecoração que ele recebeu de João Klepp, que era o presidente da Confederação Abolicionista, instituição bastante conhecida que estuda a história da abolição em nosso país, ou a história da escravidão em nosso país, e ele recebeu em 1888, já no mês de abril, um mês antes da Lei Áurea, uma homenagem por parte dessa entidade. Então, o doutor Bezerra de Menezes, ele tinha, de fato, essa preocupação, o que, infelizmente, não aconteceu, como dissemos, depois do 13 de maio. A história registra a situação daqueles que injustamente foram relegados à sorte, abandonados em pleno esquecimento, porque tinham de viver como? Aqueles que foram contemplados pela lei do sexagenário. Depois de 60 anos, se um escravo chegasse a 60 anos, que era muito difícil, pela vida terrível a que era submetido nas lavouras, sobretudo de café, os maus tratos, chegar a 60 anos, àquela época era muito difícil. Então você imagina a situação deles libertos. Iam viver de quê? Como? Jogados na rua, não iam ter direito a uma aposentadoria, nem mesmo a um amparo legal dos governos constituídos. Então, era uma preocupação de fato que ele tinha. O doutor Bezerra amava tanto os escravos, poucas pessoas sabem disso, aliás, foi uma descoberta recente. A Luciane lembrava que ele teve muitos filhos, nós conseguimos até o livro publicado, que vai ser publicado em setembro, até a conclusão desse trabalho, nós contabilizamos, com a devida comprovação, 16 filhos. Na verdade, são 13 do primeiro casamento, e 2 do primeiro casamento, o Adolfo e o Antônio, que são os mais velhos, e 13 do segundo casamento. E uma filha adotada, por isso que incluí 16, chamada Antônia, apelidada por ele carinhosamente de Antonica. Essa menina, nascida em 1867,
ela era uma escrava alforriada. 1867, antes dele escrever o livro. Então não era escrava dele, mas escrava do sogro dele, Mariano José Machado. Ele recebe aquela criança e dá a ela o nome de Antônia Bezerra de Menezes. E viveu até depois dele. Então você veja a grandeza desse homem. Não sei se atendi aí a solicitação do meu querido Marcelo, mas em síntese, só para você ter uma ideia da importância dele também na história da abolição da escravatura no Brasil. Luciane, você está desejosa de participar aí, né? Com certeza, né? Eu estou emocionada, Rubatinho. Fiquei muito emocionada. Eu não sabia dessa informação que o Luciano traz, porque mostra esses 2 filhos iniciais, né, no primeiro casamento, e, salvo engano, 7 no segundo. Não me recordava desse número todo, não lembro se foram mais, mas trazer essa informação também de uma adoção, isso me deixou muito emocionada, porque a assinatura do Dr. Bezerra nas mensagens, né, é sempre assim, o servidor mínimo e paternal de sempre. E essa característica paternal é a sua marca. Então, isso já fica muito claro na vivência de uma prole extensa, de muitos filhos, e obviamente, como são muitos filhos, são características diversificadas, e como aquele mesmo relato de um dos filhos com um processo obsessivo muito intenso, enfim, são nuances da materialidade que a família traz como forma de experiência de vida que já vai nos suscitando muito. E ele ainda buscar essa adoção. E isso me emocionou, ouvindo o Luciano falando, e me lembrou dessa assinatura dele, né? Ele sempre traz isso, o servidor mínimo e paternal de sempre, destacando 2 das suas características mais fortes, né? A humildade, essa característica de se colocar de forma tão simples, mesmo sendo tão grandioso, tão singelo, mesmo sendo tão profundo, e essa questão do paternal, que é meio que a gente sente. Quando os irmãos estavam falando, e também no chat algumas pessoas colocando, que sempre quando buscam o Dr. Bezerra, ele atende, e o Marcelo também colocou que pessoas de outras religiões acabam buscando isto, eu sempre lembro com muito carinho de um livro que veio pela lavra da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que é Nas Fronteiras da Loucura, que logo no início é uma mãe que é de vertente católica, a sua crença, a sua forma de expressar a religiosidade, ela é católica, e a sua filha, por conta da eleição da prática do aborto e a dissensão ali com o espírito que iria reencarnar, ela paira esses âmbitos da loucura. E essa senhora, ajoelhada na sala, ela ora a Dr. Bezerra, com todo o seu coração de mãe, de quem carece muito de um auxílio, e ela ora a Dr. Bezerra para que ele venha auxiliá-la. Ele está em atividade, mas mesmo assim ele recebe aquela oração toda sincera e intensa, e direciona, a partir da conclusão dos seus trabalhos, o atendimento não somente para sua filha, mas para tantos outros que estavam encarnados e desencarnados, envolvidos no nosocômio, que vai ser a transcrição e a condução do enredo do livro. Então, essa fala aí de Luciano me emocionou muito, eu fiz essa caminhada aí, olhando o quanto ele nos adota como filhos, por ser paternal e sempre. Se você me permite, Rubatinho, para trazer mais essa emoção, que também, curiosamente, querida, é o que mais me impacta como pesquisador da vida do Dr. Bezerra de Menezes. Eu fico, às vezes, sozinho em casa aqui chorando, porque eu tive acesso, a partir dos contatos que tivemos com parentes, descendentes diretos do Dr. Bezerra, entrevistamos bisnetas dele, que ainda estão na Terra, sobrinho bisneto, sobrinho trisneto aqui do Ceará, e nessa interação com esses familiares, nós obtivemos muitos cartas de visitas, que são fotografias de época, inclusive dos filhos do Dr. Bezerra de Menezes. É curioso, porque inclusive ele adotou também um outro, não oficialmente, mas aos 5, 6 anos de idade, que foi um dos grandes nomes do espiritismo no Brasil, desencarnado em 1902, da terra do Rubatinho, de Minas Gerais, da terra do Rubatinho do Marcelo. Né? Ele era de São João del Rei. Se vocês pesquisarem, é um grande nome do espiritismo do Brasil, chamava João Batista de Maia Lacerda. O Dr. Bezerra pediu à mãe, a mãe era prima da segunda esposa. Ele ficou órfão de pai
e o doutor Bezerra pediu para que ele fosse morar com ele aos 5 anos de idade, 6 anos de idade. O doutor Bezerra que o preparou na antiga Escola Central de Engenharia da época do Rio de Janeiro, e se tornou, entre todos os filhos do doutor Bezerra de Menezes, embora não fosse filho pelo sangue, mas filho pelo coração, aquele mais parecido com o pai. Tanto é que foi diretor da Federação Espírita Brasileira, o braço direito do Dr. Bezerra. Mas só para você saber, querida, essa dúvida em relação à quantidade de filhos era muito comum. Quando nós iniciamos as nossas buscas, a estimativa de filhos, segundo os livros que nós dispunhamos para as pesquisas, até nós, no outro trabalho que escrevemos há 21 anos, né, sobre o Dr. Bezerra, nos equivocamos pelas fontes que nós dispunhamos. E eram 7 filhos, 8 filhos, com mais 2 do primeiro casamento, cujos nomes eram desconhecidos. Foram 2 garotinhos, pensava até que era um casal, mas eram 2 meninos. Adolfo, nascido em 1860, homônimo, portanto, que será o filho que terá o problema que você faz menção, em relação ao processo obsessivo, que alguns pensavam que era o segundo, Antônio, que cursava medicina. É uma história que nós explicamos com mais vagar no nosso trabalho. E do segundo casamento é que ele vai ter uma prole considerável. Eu digo sempre, para honrar as tradições do nosso Nordeste, como todo bom nordestino de seu tempo, né? O doutor Bezerra tinha uma prole grande naquela época. Claro que o custo de vida, os tempos eram outros. Mas só para você ter uma ideia, na verdade, esse equívoco que muitos biógrafos cometeram se deve ao fato de que muitos deles se valiam como fonte primária. A primeira biografia do Dr. Bezerra de Menezes foi escrita por Presalindo Lery Santos e publicada em 1880. Então, em 1880, essa biografia foi publicada, foi disponibilizada, então muitas pessoas colhiam as informações sobre o Dr. Bezerra de lá. E, na época, de fato, ele tinha 2 filhos do primeiro casamento e 7 do segundo, na época. Então, quem fazia as transcrições se esqueceu de dizer que depois de 1880 ele continuou a ter mais filhos. Só para você ter uma ideia, em 1891, já sexagenário, ele foi pai. O doutor Bezerra teve, portanto, filhos, inclusive nós sabemos o nome de todos eles, o tempo não nos permite, senão nós aqui iríamos elencar um a um. Mas só para você ter uma ideia, e é o que nos impacta, o que nos emociona. Embora a educação oitocentista do século XIX mostre muitas vezes que o pai deveria ficar à distância dos filhos, aquela tradição que impunha respeito, o doutor Bezerra não, ele quebrava tudo isso. Ele era aquele pai afetuoso, aquele pai carinhoso, aquele pai que roçava a sua barba espessa no pescoço dos filhos para vê-los gargalhar. Ele punha apelido em todos os filhos, e nós escolhemos vários apelidos. Por exemplo, Ernestina, que era uma filha, chamava de Zizinha. A outra, Maria Cândida, homônima da primeira esposa, a primogênita do segundo casamento, ele chamava de Sinhazinha. A Carolina, que ele tanto amava, uma linda moça de olhos azuis esverdeados, porque ele tinha os olhos esverdeados, até a altura do Dr. Bezerra, Rubatino. Se você quiser, no final do programa eu revelo aqui publicamente, né, para que as pessoas saibam a dimensão física dele. A espiritual todos nós sabemos. Mas a Carolina era chamada de Yaya, tinha um filho que ele chamava de Barão, cujo nome era Otávio, um outro se chamava Tuca, que era José Rodrigues. Então ele era um pai extremamente carinhoso, muito próximo dos filhos, muito tátil, uma educação proposta para os nossos dias, a relação dele com os filhos. Agora um detalhe, nós já comentamos em outras oportunidades, Luziane, que o doutor Bezerra passou por provas acerbas, sobretudo quando se tornou espírita. Parece não, já estava tudo programado. Em 1887, ele foi vendo os filhos encarnar um após outro. Tanto que desses 15 filhos legítimos, além da Antônia, também filha, ele viu partir antes dele, quando ele desencarnou, 10 filhos. E esses filhos não desencarnavam recém-nascidos, não. Houve um garotinho chamado João, que desencarnou logo após ter nascido. Houve uma outra chamada Consuelo, que desencarnou na década de 1890, com 3 aninhos, devido a um problema coronariano. Houve outros filhos que desencarnaram com 18 anos. Teve até um chamado Emanuel Rubatino, que foi sepultado em Minas Gerais. O Dr. Bezerra transitava muito por aí, pouca gente sabe. Publicou até um romance inédito que está nas páginas do Diário de Minas, de Juiz de Fora, lançado em 1887, chamado Os Mortos que Vivem. Pouca gente sabe disso. Infelizmente, como o jornal não está completo, nós não sabemos o que aconteceu no decorrer do final do romance. Mas tem muitas páginas colocadas. Ele tinha um vínculo muito grande com Minas Gerais, até porque a família da segunda esposa era de Minas Gerais. Então, um dos filhos desencarnou, Emanuel, se chamava Emanuel. Veja a coincidência do nome, né? Aspas, né? Emanuel Bezerra de Menezes desencarnou em 1894, aos 18 anos, aí, em Minas Gerais, na cidade de São João del Rei. Então, o doutor Bezerra foi passando por tudo isso. Só em 1887, fechando essa nossa explicação a respeito dos filhos,
ele viu partir no intervalo de 3 meses 2 filhos. O segundo filho do primeiro casamento, chamado Antônio, no dia 2 de abril de 1887, desencarna de febre tifoide, e no dia 13 de agosto do mesmo ano, a primogênita do segundo casamento, chamada Maria Cândida, desencarna com apenas 21 aninhos de tuberculose. Veja a dor de um pai. Nesse mesmo ano, ele inicia no mês de outubro, vejam a sua resiliência, incrível. Ele inicia aquele que eu considero o maior trabalho dele, que nem sempre nós lembramos. Nós nos lembramos da ação dele missionária como presidente da FEB em 1889, e na segunda e derradeira gestão, de 1895 até a sua desencarnação no exercício da função em 1900. Mas a mais extraordinária ação do Dr. Bezerra de Menezes, que fez com que ele, com justiça, recebesse o segundo e mais importante título de sua vida. O primeiro foi o já mencionado Médico dos Pobres, pela Lusiane, e o segundo é de um Kardec brasileiro. Foi a publicação ininterrupta de 1887, que descobrimos, até 1900, da sua conhecida coluna Estudos Filosóficos, na qual ele, com o pseudônimo de Max, que o imortalizaria, publicava semanalmente, a coluna ela era hebdomadária, era semanal, artigos usando uma linguagem jornalística, de fácil assimilação pelo público, valendo, portanto, da principal mídia da época, no jornal País, depois no Jornal do Brasil, depois Gazeta de Notícias e, por fim, o jornal Gazeta da Tarde. Quantas pessoas se tornaram espíritas por causa do Dr. Bezerra de Menezes? Então, esse foi o maior trabalho dele, indiscutivelmente. Porque o da caridade, ele era assim antes de ser espírita e continuou sendo. É só um momentos específicos que ele nunca deixou de ser, porque era ele aquele. Mas o trabalho realmente, grandemente importante, por isso que dissemos, ninguém fez mais que o Dr. Bezerra pelo movimento espírita do Brasil e do mundo, naquela época, porque o espiritismo na Europa nós sabemos o que vai acontecer. Mas ele vai, de certa forma, além de estruturar a Federação Espírita Brasileira, ser o grande responsável, solidificando essa instituição para que ela, no futuro, pudesse devolver o espiritismo ao mundo. Do próprio livro do Luciano, eu tirei algumas frases aqui, anotei para eu poder comentar, porque eu acho que vai ser um tópico muito bom, e tem uma delas que eu separei que vai dar uma sequência ao que o Luciano falou a respeito dos filhos. Está na página 77, ele anotou assim, palavras do Bezerra, né? Antes de ser espírita, só o pensar em perder um filho fazia-me mentalmente blasfemar, punha-me louco. Depois de ser espírita, tendo perdido 4 filhos adorados e depois criados, louvava e agradecia ao Pai de amor, provando por aquele modo minha obediência a seus sacrossantos decretos. Então, esse pensamento, esse testemunho do Bezerra, ele veio mostrar para nós uma coisa de uma época, porque ele passou por situações piores depois. Ele perdeu muito mais filhos do que ele mencionou aqui nesse trecho. É de 1893, isso aí. Exatamente. Então, ele tinha recebido uma coisa que ele mesmo criou para si, a bênção de conhecer a doutrina espírita e de investir nela, de acreditar, porque às vezes precisa realmente de um tempo para leitura, para o conhecimento, que as pessoas às vezes ficam com grande preconceito e se afastam de uma coisa que é muito boa antes da hora. E aqui o Bezerra veio provar exatamente. É até interessante porque, pelo que eu li da obra, ele tinha, numa certa época, ele desgarrou dos pais, aí ele foi para o Rio de Janeiro e ficou convivendo com colegas que eram ateus. Então, ele era católico por causa dos pais e, de repente, ele estava indo para o ateísmo. Mas ele resolveu ler a Bíblia por... Tipo assim, eu sou escritor, eu sou redator, eu tenho que ler essa Bíblia. Aí leu a Bíblia toda e passou algum tempo, ele no trem lá, né? Eu tenho que ler esse livro aqui, que era o Livro dos Espíritos, e ele ainda usa uma expressão tipo assim, alguma coisa assim, né, Luciano? Eu não vou para o inferno por causa disso, né? Exatamente. E leu o Livro dos Espíritos. Isso me lembra muito a história que aconteceu, similar com o escritor Carlos Torres Pastorino,
que deixou o diaconato em Roma em 1937, que ele já estava para se tornar diácono, né? Veio para o Brasil por causa de uma decepção que ele teve lá e levou 13 anos para ele ler, depois, né, que ele leu o Livro dos Espíritos, e aí ele foi de cabeça no Espiritismo. Então, com isso, a gente tem essa convicção que a doutrina ela tem um sentido também, né? O Bezerra não chegou a ser essa pessoa tão evoluída de uma hora para outra. Ele investiu tempo na leitura, na prática, na assimilação, no raciocínio. Ele mesmo falava muito da necessidade da fé raciocinada. Ele fala isso, que é preciso ter o raciocínio ajudando a gente concluir os postulados espíritas. Por isso não é à toa que é o Kardec brasileiro, né? Então eu passo a palavra aí. Ok, meus amigos queridos, né? Além das contribuições como médico, né, como homem luminar, né, espiritualizado, né, de origem, uma coisa que também chamou muita atenção, a mim particularmente, Luciano, foi quando, num dado momento da história engrandecedora, né, nobre do Bezerra de Menezes, ele decidiu escrever um livro, né, A Loucura sobre Novo Prisma. Então, ele muda completamente o enfoque, né, da medicina habitual, né, para escrever. Eu gostaria, Luciano, que você comentasse um pouco sobre essa vertente, né, do conhecimento espírita que o Bezerra traz para a nossa reflexão, né, nessa obra muito interessante. Eu tive a honra de receber um convite da Federação Espírita Brasileira no ano passado para fazer o prefácio da edição de 2020 dessa obra comemorativa exatamente aos 100 anos de sua publicação. Ela é uma obra póstuma, ela é de 1920. Inclusive é interessante porque as pessoas muitas vezes diziam que a família do Dr. Bezerra de Menezes se afastou praticamente das tradições, chegaram até a falar mal dele. Eu vi, com todo respeito, não costumo fazer essas observações, mas às vezes você fica perplexo com o que é dito aí a respeito do Dr. Bezerra de Menezes por pessoas que sequer leram alguma biografia a respeito dele, e havia um suposto, eu digo suposto porque eu já tentei várias vezes contato com esse companheiro, ele nunca respondeu, porque eu pedi para ele me dizer genealogicamente qual dos filhos do Dr. Bezerra de Menezes ele descendia. Pastor de uma igreja evangélica do Rio de Janeiro, dizendo horrores, como se fosse descendente do Dr. Bezerra, porque tem o sobrenome Bezerra de Menezes. E no Rio de Janeiro houve vários Bezerra de Menezes, inclusive de várias regiões aqui do Ceará, não apenas do Riacho do Sangue. Então, deve estar havendo alguma confusão. E na época se dizia isso, que a família não teve essa tradição, muito pelo contrário. Nós elencamos e colocamos no nosso livro, quase todos os filhos do Dr. Bezerra de Menezes eram espíritas. Frequentavam a Federação Espírita Brasileira, um genro se tornou espírita, um cunhado se tornou espírita. Então o próprio João Batista Mário Lacerda, a quem fizemos menção, todos eles, pela influência do Dr. Bezerra de Menezes, tornaram espírita. E a prova cabal disso tudo é a publicação dessa obra em 1920, porque ela foi publicada às expensas dos filhos do Dr. Bezerra de Menezes encarnados em 1920. Foi uma edição particular dessa obra, A Loucura sobre o Novo Prisma, que veio a lume pela editora Boêmia, do Rio de Janeiro, e a Federação Espírita Brasileira, 26 anos após, é que publicaria com o seu selo essa obra, que até hoje nos embevece. É uma obra simples, nós acompanhamos toda a trajetória da escrita dessa obra, que, na verdade, eu digo sempre, era o xodó, usando a expressão bem nossa, do Dr. Bezerra. Ele escreveu vários livros, mas essa era a obra da predileção, em face do problema pelo qual ele passou de ver um filho passar pela problemática da obsessão. E ele, como médico, naquela época, veja, curioso, o livro começa a ser escrito no início da década de 1880. E ele vai se prolongando, chega aos anos 1890, ele acrescenta, nós tivemos acesso ao texto original, muito maior do que o texto final. E ele vai falando de coisas verdadeiramente impressionantes, numa época em que tanto a psiquiatria quanto a psicologia ainda estavam em processo de estruturação. E ele lança mão do que havia de novidade nessas ciências à época, de outras ciências correlatas. Claro, tudo isso é estribado nas obras da codificação, especialmente o livro dos médiuns. Então, é impressionante. E o mais surpreendente, Rubatino, quando nós começamos a pesquisar, e tentando entender porque o Dr. Bezerra retardava tanto essa obra, o filho desencarnou em 1899, o filho que estava com problema,
que era o Adolfo, o filho mais velho, nascido em 1860, desencarnou com 39 anos, nunca desencarnou. O doutor Bezerra tinha um amor imenso para esse filho, desencarnou um ano praticamente antes do pai, e ele morava numa casa contígua do doutor Bezerra de Menezes, porque quando o doutor Bezerra desencarnou, ele não tinha um bem material, isso é fato, nós temos o inventário dele. Até essa casa era alugada, ficava na rua 24 de maio, ao número 93, frente à estação Sampaio, no Rio de Janeiro. E o filho, ele morava na casa 93, o filho ficava na casa 79. Então, era uma forma que ele tinha de cuidar e morava com o irmão. Então, o rapaz, de certa forma, estabilizou a problemática, mas não recuperou plenamente a saúde. Então, ele sempre era cuidado por outros irmãos, né? Mas o doutor Bezerra estava ali do lado dele, permanentemente. E o fato, querido, é que essa obra ele segurou ao máximo, porque ele pretendia, e é aí que está o interesse dele, que é impressionante, levá-la para ser apresentada como uma tese de vanguarda no célebre Congresso Espírita e Espiritualista que houve em Paris, na França, em setembro de 1900. Nesse congresso estavam lá presentes seu amigo por correspondência, Leon Denis, admirava o Dr. Bezerra de Menezes, Alfred Russel Wallace, Alexander Aksakov, Gabriel Delano. O Dr. Bezerra pretendia concluir essa obra e levá-la pessoalmente para apresentá-la através de uma palestra, porque ele falava fluentemente o francês, tanto que verteu ao português o livro Obras Póstumas, como também falava fluentemente inglês e falava também o espanhol, porque traduziu em 1899 o livro do Jaime Pellicer, Roma e o Evangelho. Então ele pretendia lançar essa obra lá e fazer a sua preleção. Não foi, pelo menos fisicamente, porque desencarnou no dia 11 de abril daquele ano. Por isso é que nós entendemos o porquê. Mas vejam a grandeza desse homem. Então, se explico aí o que você me pergunta, eu só queria fazer um acréscimo, porque aqui já estão me cobrando aqui pelo celular. Eu deixei aqui como isca, né, para a curiosidade nossa, porque espírita não é curioso nem um pouco, a altura do Dr. Bezerra. Mas eu acho que ninguém quer saber, né? Então é melhor falar noutra oportunidade, né? Falo? Então vou falar. O doutor Bezerra Menezes... Não, de jeito nenhum, Luciano. Eu ia te perguntar, você tinha pedido... O historiador vai atrás de tudo, né? O historiador vai atrás de tudo, né? Então, eu descobri que o doutor Bezerra de Menezes, ele tinha, na verdade, na juventude, 1,64 m. Ele era baixinho. Olhos verdes, esmeraldinhos, de fato, cabelo levemente crespo, ondulado. O doutor Bezerra tinha 1,60 m quando desencarnou, por causa da idade, reduz a altura do homem. Os filhinhos deles todos eram baixos. Como é que eu descobri isso? Aí o historiador foi atrás do registro da guia de sepultamento. Porque aí você pega a dimensão do caixão, faz as deduções, evidentemente você tem a estimativa em polegadas e converte em centímetros ou metros, tem a altura da pessoa. Então ele era pequenino, como aliás só ia acontecer com as grandes almas que passam pela Terra. Chico Xavier era baixinho, Irmã Dulce, Madre Teresa, de repente parece que tem alguma coisa com os baixinhos, né? Mas fisicamente baixinho. Klein também, né? Não, eu tenho 1,68 m. O Luciano Klein está também nessas alturas aí, né? Eu acho que está mais que a Luziane, não sei qual é a altura dela, mas deve estar por aí. Então, o doutor Bezerra, na verdade, era essa figura gigantesca. Aliás, de certa forma, o Samuel Nunes Magalhães, que é um companheiro que também pesquisa, você já entrevistou, costuma brincar dizendo que alguns da nossa faixa aqui de altura somos da falange de Zaqueu, né? Diz Dona Ivone do Amaral Pereira, eu não entro muito no mérito das reencarnações, porque é sempre especulação, embora respeito para se tratar de Dona Ivone, que de fato ele foi Zaqueu, na existência transata, contemporâneo de Jesus, e aí a curiosidade, né? Da estatura física ele permaneceu com a mesma, né? Pequenininho como na encarnação transata. Agora, gigantesco, imensamente grande do ponto de vista espiritual. Que bacana. Então, nesses minutos, porque assim, o tempo está passando, eu nunca vi uma live que passasse tão rápido quanto essa. Ele está voando. Eu gostaria que a gente fizesse agora, nesses minutos que vão até o final, contando alguma coisa dos lindos casos, né, de Bezerra e de Menezes, né? Eu começaria perguntando a Luziane se ela tem notícia de algum caso muito interessante do Bezerra que ela gostaria de contar para nós. Eu não separei nada, Rubattino, no sentido material. Eu pensei nesses lindos casos de algo mesmo espiritual, de trazer um pouco desse painel de Dr. Bezerra na atualidade.
a presença dele conosco, e por isso é um lindo caso, porque quando ele tem a desencarnação, e a representante de Maria de Nazaré, que é a Celina, o convida para que ele escolha a pairagem, o orbe onde ele gostaria de habitar, e ele opta por ficar aqui com a humanidade. Depois esse convite é repetido e ele permanece desejoso de atender aos corações em sofrimento, e aqui permanecer enquanto haja sofrimento. Ele cumpre isso com muita característica de força e de presença. O Conselho Federativo Nacional, na Federação Espírita Brasileira, registra, isso está no site da FEB, mensagens do Dr. Bezerra desde o ano 2000 até o ano de 2019, um pouquinho antes da pandemia. E são mensagens que vão nos trazendo um direcionamento dentro dessas propostas sempre de humildade, de união, de unificação, do alerta do comportamento, do quanto nós vamos repetindo alguns comportamentos e que estão equivocados, demonstrando ainda a presença das trevas, uma característica mais exaltada das trevas em detrimento da luz que deve vir de dentro para fora. E uma dessas mensagens, a última, que ele denomina a gloriosa vitória da luz sobre as trevas, que é de 2019, é de novembro, ele destaca bem essa pairagem de um desgaste excessivo vindo do comportamento moral do homem e nos alertando, como em todas as outras mensagens, como da sua característica, essa questão da vivência do Evangelho, a vivência do amor, a buscar todo esse conhecimento doutrinário da doutrina de Jesus, dessa mensagem do Evangelho de Jesus, para trazer como vivência do amor, em nome do amor. E essa proposta ele faz, inclusive nessa mensagem ele fala do vírus comportamental. É interessante ele usar essa expressão, por mais que esteja no aspecto simbólico, porque logo depois vamos viver a pandemia atrelada a essa proliferação, essa disseminação do vírus. Então, é um espírito que sempre está efetivamente presente diante das nossas situações de dores e de sofrimento, onde as suas mensagens completamente atuais. Vemos isso no próprio livro, no último livro de Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, a sua presença, o seu destaque, reiterando as suas mensagens. Quando vamos lendo as mensagens na sequência, desde 2000, e chegarmos até essa preleção dele, no último livro de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ver o quanto os anúncios vão se repetindo, os alertas vão sendo reiterados, como se dissesse assim, olha, não está sendo feito, não está sendo realizado na prática. Portanto, a necessidade da repetição. Então, como um desses lindos casos, eu trago esse convite de Celina e essa promessa que ele fez e que ele cumpre constantemente atrelada aos nossos corações. E aí, Marcelo? Bom, tem um caso aqui interessante, eu vou encurtar por causa do horário, né? É uma situação em que o Chico Xavier estava com muito problema em suas vistas, estava sangrando os olhos, lacrimejando muito, e ele percebeu o espírito do Antônio Loreto Flores ao seu lado e pediu para ele, irmão Flores, você que é um dos abnegados e sinceros pupilos do Dr. Bezerra, pede um remédio para os meus olhos, eu estou sofrendo muito. E o irmão Flores, né, esse espírito, fez isso. O doutor Bezerra compareceu espiritualmente e, voltando-se para o Chico, falou, Chico, por que você não me disse que estava passando mal da vista? Eu teria te medicado. Aí o Chico respondeu, doutor Bezerra, eu não lhe peço como gente, mas como uma besta cheia de pisaduras que precisa curar-se para continuar seu trabalho e ganhar seu pão de cada dia. Cure por caridade os meus olhos doentes. Aí o Bezerra vira e fala para ele, Chico, se você é uma besta, o que eu sou então? Aí o Chico responde, doutor Bezerra, o senhor é o veterinário de Deus. Bonita essa história, né? Olha, eu queria ainda dizer o seguinte, tem uma mensagem aqui no nosso chat, aqui, né, que eu acho que merece ser comentada.
de uma irmã que identificou-se apenas como Maria, e ela escreveu assim: Doutor Bezerra de Menezes, ajude minha mãe recém-desencarnada. Então, eu gostaria de observar o seguinte: todos esses momentos que nós estamos numa live, que nós estamos com essas conversas elevadas, com essas vibrações boas, os espíritos aproveitam para fazer curas, tratamentos. Eu tenho ouvido isso de muitas pessoas, uma delas, uma querida amiga, que é a Leida Oliveira, que foi ajudante, quando pequena, do Zé Arigó. Ela trabalhava com o Zé Arigó desde 10 anos de idade, e ela tem me contado, quando ela faz essas lives, essas palestras pelo Brasil, que os espíritos têm falado com ela das curas, as pessoas têm mostrado para ela que isso está acontecendo. Então, dizer aí, né, que eu usei essa situação dessa irmã para ela ter confiança e que, às vezes, as curas são possíveis, às vezes não, mas para pessoas desencarnadas, pode ter certeza que o doutor Bezerra de Menezes há de levar um alívio, uma ajuda para a mãezinha dela, né? E a gente chama ele de doutor por respeito, não é por distância. A distância é espiritual, mas carinhosamente ele está sempre muito juntinho de nós. Que bacana. Antes de passar para o Luciano ali, meus amigos queridos, né? Durante a nossa transmissão, por volta das 22 horas, houve essa manifestação carinhosa aqui da mesa com relação à minha pessoa. Eu agradeço muito a Jesus por ter a oportunidade de participar do projeto dele de construir um mundo melhor. Então, a única coisa que eu faço, que talvez eu pudesse ser citado, é que eu me esforço de maneira determinada, né, em ser parte dessa construção, né, ajudar o Cristo a construir um mundo melhor. Mas, então, agradeço muito aos amigos de casa também que ouviram, né, e me cumprimentaram. Eu fiquei muito feliz, né, pelas mensagens que vocês mandaram. Que Deus nos abençoe a todos. Mas, doutor, meu caro amigo professor, né, nós estamos muito próximos aí do fechamento, mas ainda queria que você contasse um lindo caso aí. É possível? É possível, há muitos casos. Queria só também me solidarizar com a Maria e dizer para ela, fazendo das palavras do Marcelo as minhas palavras, que o doutor Bezerra de Menezes amava as Marias. Primeiro a de Nazaré, a quem ele serviu com devoção. Ele tinha na família uma irmã chamada Maria, uma sogra chamada Maria, uma esposa que foi Maria, 4 filhas, às quais ele deu o nome de Maria. Então, certamente, Maria, ele acolhe o pedido feito com sinceridade, com um coração como esse que você fez, né? Porque o Dr. Bezerra nunca perde essa capacidade de se enternecer, de demonstrar o seu afeto, o seu carinho, o seu amor por nós outros, sobretudo nesses momentos de angústia pelo qual nós passamos. E eu digo sempre, me perguntaram no início por que escrevemos um livro sobre o Dr. Bezerra de Menezes, primeiro pelo amor que por ele nutrimos, e segundo pela gratidão que temos de termos a certeza, é algo que guardamos no escrínio do nosso coração, a certeza de ter salvo a vida de um dos meus filhos quando criança, meu Davi, que estava com 3 anos, hoje está com 17, plenamente curado de um problema que, sem a intervenção do Dr. Bezerra, certamente ele não estaria aqui para dar consecução ao seu trabalho, à sua jornada existencial. Mas entre tantos casos que nós pensamos, nós estamos contando em algumas lives, e até escrevemos um artigo recentemente para o Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná, que nos impactou profundamente, e tem a ver com o que foi dito de início, quando aqui começávamos a falar a respeito da sua ação missionária no curso de medicina, já no curso de medicina, faculdade que ele, com muita dificuldade, conseguiu concluir, porque a família passou por um revés financeiro. Durante o curso, o pai desencarna em 1851, quando ele estava na corte, cursando a faculdade, e eu acredito que foi a Luziane que colocou, ou foi o Rubatina também, aquele episódio bastante conhecido do estudante de medicina, para mostrar que a providência divina sempre esteve ao lado dele, como está ao lado de todos nós, para que nós prossigamos na nossa jornada, mas dele de maneira especial, pela grandeza da ambição que ele veio desenvolver na Terra. Então, há um fato muito curioso, cuja fonte nós temos como autêntica, porque ela foi narrada na década de 1930 por um grande amigo do Dr. Bezerra de Menezes, o farmacêutico, em cuja farmácia o Dr. Bezerra de Menezes, no último lustro da sua existência, nos últimos 5 anos,
usava uma saleta para protagonizar os mais lindos casos de sua história. No final, exatamente, da existência, inclusive o caso lembrado aí pelo Marcelo, do anel de formatura, que ele doa espontaneamente, sem titubear, e era caríssimo aquele jornal, de pedra de esmeralda, com brilhantes em torno, todo de ouro. Era de um valor incalculável, que na época ele conseguiu, quando se formou, na década de 50, com muito sacrifício. E na hora ele não relutou em dar àquela mãe para dar o suporte. Aquilo é fato também, não é ficção. Então, o caso é narrado pelo Guilherme Cordeiro, amigo do Dr. Bezerra de Menezes, proprietário da farmácia Cordeiro. Esse fato, inclusive, lamentavelmente esquecido, ficou aí diluído pelo tempo, mas na década de 1930 ele se tornou muito popular. Inclusive, foi convertido numa radionovela da antiga rádio carioca Mailink Veiga, a PRE9, e transformava naquelas radionovelas. O episódio se dá exatamente quando o Dr. Bezerra sai de Fortaleza, no dia 5 de fevereiro de 1851, para ir ao Rio, à corte, cursar a Faculdade de Medicina. Naquela época a viagem era demorada, durava em torno de 20 a 25 dias, e ele chegou no Rio no dia 23 de fevereiro. Ele se instalou, como mais tarde iria dizer, no seu romance, originalmente publicado com o título de Casa Mal Assombrada. Posteriormente tiraram o mal, ficou só assombrado. Eu não sei por que essas mudanças ocorrem, mas a ordem dos fatores aí não altera o resultado. Hoje é Casa Assombrada, mas originalmente Casa Mal Assombrada. Então ali ele coloca muitos elementos autobiográficos. Aí ele diz que chegou na corte, descreve toda a sua viagem de Fortaleza ao Rio de Janeiro e se instalou numa casinha, a Rua Mata Cavalos, assim chamada porque, de fato, a rua matava cavalo, porque era uma rua muito arenosa à época, e quando dava as chuvas no Rio, muito, muito recorrentes, ficava aquele lamaçal, e como os cavalos eram o meio de transporte principal da época, ou individualmente levando algum cavaleiro, ou então carruagem puxando lá, os cavalos tortavam as patas e, infelizmente, na época, a medicina veterinária não tinha condições de dar o suporte e o animal tinha que ser sacrificado. Então era assim chamado. Então ele se instala na casinha Mata Cavalos e dispara na direção da Faculdade de Medicina para efetuar a matrícula, assim que chegou. Essa é a história. Na época, por um motivo qualquer, ele se atrasou no percurso de transporte que eu conduzia, e ao chegar por volta das 16h30, as portas do vestuto casarão que abrigava na Rua Santa Luzia a Faculdade de Medicina, naquele tempo, estavam fechadas, e ele perderia a matrícula. Foi um desespero para ele, intimamente, aquela angústia, puxa, veio de tão longe, do norte do Brasil, que naquela época nos chamava de Nordeste. Da Bahia, da Lusiane para baixo, era Sul. Da Bahia para cima, Bahia está conosco, viu? Era Nordeste. A primeira capital do Brasil foi em Salvador, efetivamente. Então, o fato é que nós vamos ter o doutor Bezerra sentando na escadaria do prédio e passa a refletir a respeito das dificuldades pelas quais ele passara até chegar à corte. E aí começa, inevitavelmente, a pensar na dificuldade da família, do pai, da mãe, que se cotizaram, os familiares todos, para que ele pudesse ter a sua passagem custeada. E, naturalmente, alguma lágrima verteu dos seus olhos esmeraldinos, da cor dos verdes mares bravios da sua terra natal, puxando aqui a sardinha para o nosso Ceará. Que depois, né, evidentemente, da Bahia, de Minas, é o estado das terras mais belas, né? Da Bahia tem as praias também. E aí o fato é que nós vamos ter o doutor Bezerra, época, o jovem Adolfo, chorando, reflexionando, até que de repente ele já está prestes a voltar para a casinha que ele alugara. Ele percebe a poucos metros uma linda criança de aproximadamente 9 anos, que mais tarde ele chamaria de anjo louro da sua vida, que brincando com uma boneca de porcelana, que carregava com muito carinho junto ao colo, acompanhada por uma escrava, que era sua ama, que dela cuidava, a menina se desloca, movida por um secreto instinto, na direção do moço. E imediatamente se aproxima dele e pergunta, como se diz aqui no Ceará, de bate-pronto: moço, você está chorando, é? Ele muda logo um pouquinho o semblante e tenta disfarçar. Diz: não, querida, estou apenas pensando, mas eu estou vendo que você está chorando. Ele diz: não, estou apenas refletindo um pouco. Mas pensando sobre o quê? Ele diz: não, porque eu vim de muito longe. Ela pergunta, curiosidade infantil, ele diz que veio do Ceará, do norte do Brasil. Aí ela insiste: mas por que você está triste? Ele diz: não, é porque eu vim para cursar a Faculdade de Medicina, que era meu sonho desde que eu tinha a sua idade.
Mas, infelizmente, eu cheguei atrasado por um problema meu no percurso, então vou ter que voltar ao Ceará, porque naquela época o curso de medicina não era como nos cursos de hoje, não tinha os cursos semestrais, eram anuais, né? Então ele voltaria e provavelmente já estava com 19 anos, talvez não pudesse mais cursar a faculdade. Ou se tornaria um agropecuarista aqui no Ceará, ou teria que pensar na faculdade de Direito em Olinda, que era mais perto daqui do Ceará. Aí a criança disse, não, mas não fica assim, não. Ele disse, pois é, querida, eu vou ter que voltar. Ela disse, não, não vai perder, não. Dê-me cá a sua mão. Pegou a mão dele, e ele estranhou aquela ação da criança, que o puxou para uma porta contígua na lateral do prédio e o fez entrar. Ele ficou meio assustado. Poxa, mas a criança está me induzindo. Não, meu amor, eu não posso entrar na faculdade. Eu estou, evidentemente, aqui me valendo da licença poética para fazer a narrativa. Disse, não, meu amor, eu não posso entrar na faculdade, já está fechada. Ele disse, mas venha comigo, venha. E o puxa pela lateral, ele entra, percebe um longo corredor, e a menina vai puxando, venha comigo, acompanhada pela escrava, que não entendia a razão daquela insistência. Ela disse, venha, venha, venha. E ele vai entrando, quando de repente ele estaca, ruborizado, assustado, porque identifica a porta do diretor da instituição, Dr. Cruz Jobim, que era o diretor da faculdade de medicina. Aí ele volta e diz, não, não, aí a sala do diretor, querida, eu não posso entrar. Ele disse, venha comigo. Ela disse, não, não, eu conheço o Dr. Jobim. Aliás, foi o fundador da faculdade de farmácia e de medicina do Rio de Janeiro. Então, eu não desconheço a importância desse nome. Ela disse, mas venha comigo. E não tendo jeito, ela empurra a porta, percebe o diretor no birô de época, ele vê aquela cena, ela entrando com a escrava assustada, e o jovem cearense baixa os óculos, ele era muito sisudo, tido como antipático, e ela grita, quando empurra a porta, papai, este moço veio de muito longe, ele veio do Ceará, e está triste porque não chegou a tempo de fazer a matrícula. Mas eu disse a ele que o senhor não iria permitir que ele perdesse a matrícula. Não é verdade, papai? E por mais sisudo que fosse, diante daquele apelo infantil, pai que é pai sabe disso, ele se derrete todo, olha para a criança, tudo bem, eu vou abrir uma exceção, jovem, dê-me cá a documentação. Segura a documentação, e no dia seguinte ele diz, volte para fazer a matrícula e amanhã você começa as suas aulas. Isso é para nos mostrar a ação da providência divina. Óbvio que, como historiador, fui atrás dos fatos, inclusive fui pesquisar a respeito das filhas do Cruz Jobim, e identifiquei uma que aventa a possibilidade de ser esse anjo loiro da vida do Dr. Bezerra, se chamava Francisca Cruz Jobim. Até rastreamos um pouco a sua existência, ela desencarnou, inclusive, antes do Dr. Bezerra, nos anos 1870, relativamente jovem, e casada, e curiosamente seu esposo era simpático das ideias espíritas. Veja como é que são as coisas da vida, né? Mas fica aí esse registro, que além da aula do misterioso estudante de matemática, que desaparece, deixando a quantia certa para que ele pudesse quitar um débito que contra ele, nós temos essa história aí dessa criança que demonstra a ação da providência divina na vida do Dr. Bezerra de Menezes. É, de fato, um lindo caso que sempre que narramos nos emocionamos. Realmente eu agradeço muito a Deus por tantos aprendizados, né, numa noite só. E que foi uma história fantástica essa, eu não conhecia essa história, confesso. Né? E, Luciano, não é à toa que você é tão querido entre nós, viu? Você é mais. Então, em nome do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, um grupo que tem 1.200 tarefeiros, tem 2 grandes edifícios e funciona 365 dias por ano. Numa das partes desse grupo, 24 horas por dia. Esse gigante da doutrina espírita, né? Onde eu tenho a honra de ser um colaborador, um dos seus voluntários. E, em nome desse grupo querido, agradecer a Luziane pela simpatia, a graciosidade e sempre estar pronta a participar conosco, né? Agradecer a Marcelo Ossini, um velho amigo de tanto tempo, e particularmente ao Luciano, né? Do qual eu sou um grande admirador, um fã mesmo, né? Dizendo que nós estamos esperando o seu livro, né? O seu livro, eu quero ser um dos primeiros a folhear esse livro de 1.200 páginas, eu nem sabia que podia ter um livro desse tamanho. Pois é. E desejar a vocês aqui da mesa uma boa noite e agradecer muito, né? Passar para vocês para dizer boa noite também, para a gente poder encerrar.
Começando pela Luziane, por favor. Gratidão a todos vocês aqui, ao Rubattino, Luciano, Marcelo, ao Paulo Henrique, ao Grupo Sheila, de modo geral, a todos os irmãos queridos que estiveram aqui. Agradecer pela oportunidade do aprendizado, das emoções que aqui nós pudemos vivenciar. Gratidão imensa. Marcelo. Somos muito gratos, uma honra ter tido a oportunidade de compartilhar com a Luziane e com o Luciano, com quem já conhecíamos, mas não tínhamos ainda feito contato assim pessoalmente, né? Então foi uma coisa muito maravilhosa, muito obrigado. E o Rubattino falou que o Grupo Sheila tem 1.200 tarefeiros encarnados, né, Rubattino? Sim, boa noite, obrigado. E aí, Luciano? Meu irmão, muito grato. Eu saio emocionado de coração, espírita há 36 anos, e empanturrado de afetividade, de ternura, de carinho, que eu repito, é o que nós precisamos nos nossos movimentos. Nossa doutrina é tão bela, nós temos uma referência como a do Dr. Bezerra de Menezes, que aniversaria, aliás, por isso que você gosta tanto dele, né? Tão pertinho de você, com diferença de quase 200 anos, evidentemente. Né? Então, que nós possamos fazer com que o nosso movimento cresça, assim. Foi um prazer enorme estar com você, Marcelo. Luziane, fiquei encantado, querido, também com você. O Rubattino, nem preciso dizer, né? Do amor, ele disse que é meu. Eu é que sou fã dele, né? É uma figura muito querida, muito simpática, cuja amizade aí espero nós possamos alimentar permanentemente, querido. Que Deus o abençoe. Muito grato a todos pelo carinho, pela atenção. Eu que agradeço. Uma boa noite para todos e até um dia desses aí. Se Deus quiser, semana que vem estamos juntos às quartas-feiras. Estamos sempre juntos. Tchau, tchau.